Muito bom dia, pessoas. Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo jóia? Mesmo se por acaso você estiver assistindo essa aula de noite, de madrugada, ou sei lá, qualquer horário que você consiga aprender e se concentrar de modo mais efetivo, eu espero que você tenha tido um bom dia, tá bom? Então vamos nessa, tá? Sempre uma imagenzinha para você refletir. Essa daqui é minha alma mater, para quem não sabe, eu estudei aqui no Instituto de Química de Araraquara. Perfeito. Dando sequência, então, nas reações orgânicas, vamos falar hoje das reações de oxirredução e sempre com aquele diagnóstico no final. Lembrando que não é obrigatório, mas te orienta numa segunda oportunidade que você for assistir o vídeo, tá? Então sua cabeça ela não fica do zero, ela não fica cru, tá bom? Então vamos lá, toma seu cafezinho e vem comigo, pessoas. Esse pré-requisito aqui tem que estar sempre na tua cabeça, eu não vou ficar lendo para você, tá? Por quê? Porque você pode pausar o vídeo e ler e eu vou ficar pontuando coisas mais interessantes para você, tá bom? Então eu já estou focando, vou dar um exemplo aqui de cálculo algébrico do NOx, porque eu vou estar mostrando uma outra maneira de chegar nesses valores de número de oxidação, tá bom? Então, eu vou pegar esse ânion aqui e tudo aquilo que a gente já sabe lá da inorgânica, tá bom? Ou quando a gente revisou isso daqui nas equações de eletroquímica, nas reações de eletroquímica, quando envolve transferência de elétrons. Só que o que me interessa nesse exato momento, que é o que vai ser a regência da nossa aula, é o número de oxidação, tá bom? Então, sem mais delongas, aquela ideia que você já está acostumado. Oxigênio a gente considera sendo uma carga menos 2, tá? O número de oxidação menos 2, né? Porque carga é outra coisa, daqui a pouquinho eu já te falo qual que é a diferença dos dois, tá bom? Então, se eu quiser descobrir qual que é o número de oxidação desse elemento aqui, ó, do crômio, tá? Eu penso, tá? Isso aqui foi a maneira que eu aprendi, tá bom? Eu faço um joguinho da velha, na terceira linha eu coloco a parte algébrica, faço o cálculo algébrico aqui. Eu só estou provando para você através da álgebra, mas você pode, depois de muito tempo treinando isso daqui, você consegue fazer esses raciocínios de cabeça, chegando no valor que te interessa, que é o número de oxidação. Perfeito? Uma coisa importantíssima, nunca esqueça da definição, porque é essa definição do número de oxidação que eu vou estar, não vou ler para você, tá? Que eu vou estar comentando a respeito de uma segunda maneira que a gente chega nesses valores, tá? Eu não vou ficar fazendo esse exemplo de novo, porque nós estamos numa aula de reações orgânicas, tá bom? Então, eu só estou te lembrando algumas coisas para que a gente possa caminhar. Tudo isso que está na sua tela como pré-requisito é aquilo que você já sabe, perfeito? Só um adendo. Aí o PAC, ela recomenda a gente fazer o quê? Em termos de nomenclatura, vamos colocar assim. O NOx, a gente coloca o positivo e negativo na frente do número. A carga a gente coloca depois do número. Perfeito? Tá? Então, por isso que o NOx aqui eu estou simbolizando mais 6, e por isso que a carga do meu ânion aqui eu estou simbolizando menos 2. Mas sem a gente se enrolar muito, vamos começar a falar agora de cara das estruturas orgânicas, né? Que é o tema da nossa aula. Então, tudo aquilo que você já está ligado. O que eu já estou ligado? Primeira coisa de todas, a gente aprendeu, né, fazer o cálculo do número de oxidação através do método algébrico, e nesse exato momento eu vou estar te apresentando uma outra maneira de chegar naqueles valores, que é o método estrutural. Então, uma coisa importante para você fazer nesse exato momento é, primeira coisa, tá? Eu vou abstrair o balanceamento e eu vou interpretar o que está acontecendo aí. Para eu vou colocar os números de oxidação e a gente vai interpretar esses valores juntos, tá bom? E aí depois a gente faz exemplos com reações orgânicas para ver como que é a aplicação desse negócio, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa de todas. Desenhe a estrutura. Se é um método estrutural, você vai precisar da estrutura. Desenhei. Depois, coloque o número de elétrons de valência ao redor de cada elemento. Dessa maneira que está aparecendo para você. Beleza. Depois, você vai pensar o seguinte, tá? A definição do NOx, a gente considera como se todas as ligações fossem 100% iônicas. Quando a ligação é 100% iônica, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que alguém está ganhando e perdendo elétron. Por que eu falei para você considere? Porque isso é uma ligação covalente, isso não é uma ligação iônica. Se é uma ligação covalente,
O que está acontecendo com esses elétrons aqui? Eu coloquei até de colorações diferentes para facilitar o seu entendimento. Então, se eu estiver pensando na ligação carbono-hidrogênio aqui, essa que eu estou apontando com o meu laser aqui, isso aqui é um compartilhamento de elétrons. Agora, finge que essa ligação vai ser rompida. Pela eletronegatividade, os elétrons que estavam sendo compartilhados aqui, eles não vão sumir, eles vão para alguém. Quem é esse alguém? Aquele elemento que tem a tendência de atrair para ele esses elétrons. Quem são esses elementos? Quanto maior a eletronegatividade desse elemento, maior a tendência desse elemento atrair para ele os pares de elétrons. O que eu quero dizer? Se por acaso a gente considerasse essa ligação iônica de modo que a gente rompa essa ligação, dessa maneira aqui, o que vai estar acontecendo em termos de elétrons? O hidrogênio vai estar perdendo um elétron, então ele fica com uma carga positiva, tá? E o meu carbono vai estar ganhando esse elétron. Quando eu pensar em relação a esses outros caras que estão aqui ao redor deste carbono, vai acontecer a mesma coisa, perfeito? No entanto, no centro da estrutura, como eu tenho eletronegatividade igual, tá? O mesmo valor, ninguém ganha, ninguém perde aqui. Então agora conta. Quantos elétrons originais o carbono tem? 4. Quantos elétrons está com ele agora? 7. Significa que ele, em teoria, ganhou 3 elétrons, em teoria. Tá? Por isso que eu defini como o NOx sendo uma carga hipotética. Se eu pensar, usar esse mesmo raciocínio para esse outro lado da estrutura, eu vou chegar no mesmo lugar. Aí eu começo a vir com as interpretações. Olha para essa outra estrutura aqui. Eu já estou te falando que isso daqui, esse composto está sofrendo oxidação. Tá? Daqui a pouco a gente interpreta o que está acontecendo aqui. Então vamos pensar no NOx primeiro. Se eu olhar para esse lado esquerdo da estrutura, é a mesma coisa desse lado. Não vai mudar nada. Percebe que o valor é o mesmo. Ó, tá? Aqui vai acontecer o que com os meus hidrogênios? A mesma coisa. Quando eu pensar, por exemplo, né, por que acontece a mesma coisa? Porque o oxigênio é mais eletronegativo do que o hidrogênio, só que o oxigênio ele também é mais eletronegativo do que o carbono. E daí? Bom, daí que se eu pensar em relação ao oxigênio, o que está acontecendo com ele? Ele está ganhando elétrons. Quem ganha elétron faz o quê? Quem está ganhando elétrons? Ele está reduzindo. Quem reduz, olha só, é o meu agente oxidante. Perfeito? É óbvio que nessa reação aqui eu não estou considerando o balanceamento, eu abstraí o balanceamento, tá bom? Então eu posso dizer para você e olhar para essa reação da seguinte maneira: o meu oxigênio, ele vai estar fazendo a regência das minhas reações de oxidação, por quê? Porque ele é um agente oxidante. O que está acontecendo em termos de estrutura? O meu oxigênio ele está entrando aqui no meio dessa estrutura, perfeito? Por isso que eu não estou considerando o balanceamento. Ele está entrando no meio dessa estrutura e está fazendo o que com o meu carbono? Tá? Com o meu carbono, ele está ganhando um elétron do carbono e está ganhando um elétron desse hidrogênio que está aqui. O que está acontecendo em relação aos hidrogênios ao redor desse carbono aqui, ó, desse carbono que eu estou circulando aqui, ó, esse carbono? O que está acontecendo com a ligação carbono-hidrogênio? Você percebe que ela está sendo substituída por uma ligação carbono-oxigênio? A regência das reações de oxidação na orgânica, ela vai ter mais ou menos essa cara. Mais ou menos não, ela vai ter exatamente essa cara. Então, o que eu quero que você pense? Numa reação de oxidação orgânica, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar substituindo a ligação carbono-hidrogênio por uma ligação carbono-oxigênio. Perfeito? E aí, se eu pensar no NOx desse cara, é facinho. Quantos elétrons esse carinha deveria ter? Esse carbono deveria ter? 4. Quantos elétrons está com ele nesse exato momento? 1, 2, 3, 4, 5. Significa que aconteceu o quê? Ele ganhou um elétron. Perfeito? Ele ganhou apenas um elétron. Na parcela geral, porque ele ganhou elétrons desse hidrogênio, só que ele perdeu um elétron para o oxigênio. Significa o quê? Que esse carbono aqui, olha, esse carbono aqui, que eu tinha comentado com você agora há pouco, que ele vai estar fazendo a regência das minhas reações, eu vou dar um nome especial para ele, que é o que eu vou estar usando no decorrer dessa aula. Esse carbono aqui, a gente vai chamar ele de carbono funcional. O nome é até sugestivo, né? O nome é até sugestivo por quê? Porque carbono funcional é aquele carbono que está ligado ao meu grupo funcional, nesse caso a hidroxila, tá? Então o meu oxigênio aqui nesse caso, tá? Ele está fazendo o papel do meu agente oxidante. O que aconteceu com ele? Ele ganhou elétron, olha lá. Por isso que a carga do oxigênio é menos 2. Não é porque a gente quis que fosse, entendeu? Olha, considere menos 2 porque a gente acordou de manhã e quer que fique esse valor aí. Não, cara, porque na reação ele ganhou elétrons, tá? Ele está sofrendo redução. E olha o NOx dele. O NOx dele diminuiu de 0, substância simples, NOx do oxigênio é igual a 0, nem coloquei aqui, né? Porque é um pré-requisito.
mas já estou te lembrando, tá? NOx 0 para -2. O NOx diminuiu. O que aconteceu com o NOx desse carbono aqui, ó? O NOx desse carbono aqui, ele foi de -3, olha lá, está aumentando o NOx, ó, de -3 para -1, tá? O que aconteceu? Ele oxidou, ou seja, ele perdeu o elétron, tá bom? Então vamos lá, vamos pensar um contraponto agora assim. Qual que é a diferença desses dois caras aqui? O método algébrico, a gente não desenha estrutura. Então o que a gente faz? A gente pensa na fórmula molecular. Pensando na fórmula molecular, aquele mesmo esquema. Jogo da velha, oxigênio -2, eu tenho que lembrar que o hidrogênio vale +1, né? Aí eu chamo esse cara de X. Como aqui não tem carga, esta carga aqui vai ser igual a 0. Para que eu ache o valor de X, esse negócio vai ficar -2. Aí você olha assim e fala, pera um pouquinho, cara, eu estou com 3 números diferentes aí para o meu carbono. Não consegui entender a diferença. Claro que conseguiu, é só parar um pouquinho e pensar, velho. Olha só, esse carbono, -3. Esse carbono, -1. Agora pensa, os dois carbonos juntos, -2. Em outras palavras, o que eu tenho aqui? Como que eu faço esse valor chegar nesse valor? Eu tiro a média. Entendi. Tá vendo que agora -2 de fato é igual a -2? Sim. Então, o método algébrico, ele me fornece uma média. E daí? Daí que quando a gente estiver falando de compostos lá na inorgânica ou na fisicoquímica, o método algébrico resolve para a gente em termos de velocidade, tá? Só que, como a gente quer uma precisão um pouco maior em termos de interpretação dentro da orgânica, o que eu preciso fazer? Eu preciso, né, colocar alguma coisa um pouco mais elaborada. Em outras palavras, uma coisa um pouco mais precisa, não me fornecendo apenas a média. Por quê? Porque quando eu pensar em estruturas orgânicas, isso aqui é um exercício para você fazer, tá? Faz aos pares aqui. Isso aqui é tudo aquilo que eu falei, o raciocínio para você chegar sozinho nesses valores, ó. Esse aqui tanto faz, né? Se eu pensar nesse carbono, a estrutura é espelhada aqui. Mas esse carbono aqui é diferente. Tenta chegar você sozinho no NOx, desse carbono sendo +1, esse daqui sendo +3, esse daqui sendo +4, que é o que vai estar acontecendo no nosso próximo tópico. Que próximo tópico? Eu vou estar mostrando para você, em termos de linguagem, aquilo que eu quero que você perceba dentro da orgânica, que vai nortear as minhas reações de oxidação. Como assim? Vamos lá. Falando, né, tudo aquilo que a gente acabou de falar. Se eu estou, vem aqui comigo na tela, ó. Aqui está infestado de hidrogênio, tá bom? Eu não coloquei aqui, mas enxerga hidrogênios aí, tá? Tá aqui, ó. Tá tudo colocado aqui, ó, ao redor desse carbono. Tá vendo que eu tenho 4 hidrogênios aqui? Aqui eu tenho 4 hidrogênios e eu não tenho ligação com oxigênio. À medida que eu faço uma... Ó, a língua portuguesa me ajuda a interpretar, ó. A minha oxidação ela não está desidrogenando o meu carbono funcional? Sim, e aí eu estou fazendo o quê? Aumentando a quantidade de ligações com oxigênio, porque é uma reação de oxidação. São todos agentes oxidantes, esses caras que eu coloquei aqui para você, tá? Às vezes, em umas reações, a gente usa o oxigênio atômico em cima da setinha, tá bom? Porque ele indicando que essa nomenclatura a gente chama de radicalar. Radicalar, você sabe o que é? Radicalar significa que ele tem os elétrons perto dele e é totalmente reativo, tá? Eu não lembro o que é isso. Então, assiste a sua primeira aula que eu falo de substituição radicalar, tá? A gente define lá para você o que é isso daqui. Mas, enfim, se eu pensar nessa... Ó, tá vendo que está tudo acontecendo na oxidação? Ó, daqui para cá oxidou, daqui para cá oxidou, daqui para cá oxidou, daqui para cá oxidou. O que está acontecendo? Está acontecendo uma evolução. Que evolução? Evolução na minha reação de oxidação, de modo que eu tiro o hidrogênio e acrescento ligação carbono-oxigênio. Tá vendo que aqui não tem nenhuma, aqui tem uma, aqui tem duas, aqui tem três e aqui tem quatro. E aí, quando a gente altera esse tipo de coisa, a gente altera o tipo de estrutura também. Alterando o tipo de estrutura, a gente altera o tipo de composto. Em outras palavras, se eu estiver fazendo, presta bastante atenção, a oxidação do hidrocarboneto, eu viro álcool. Se eu pegar o meu álcool e oxidar, ele vira aldeído. Tá? Aldeído se esse carbono aqui for primário, né? Porque se ele for secundário, se eu tiver carbono aqui, ele vai virar cetona. Só que você já está ligado também, tá? Em relação a carbonilo. Tá? Mas se eu pensar no aldeído, por exemplo, o aldeído oxidando, ele vira ácido carboxílico, e o meu ácido carboxílico oxidando, ele vira gás carbônico. Só isso? Só isso. E o processo contrário? O processo contrário é a redução. Tá? Se a oxidação tira hidrogênio, né, a minha redução ela vai fazer o quê? Ela vai acrescentar esses hidrogênios que saíram. Perfeito? Simples assim. Então vamos lá. Ó. Esse daqui foi o exemplo que eu usei, tá? Para a gente lembrar o cálculo do NOx, tá bom?
E uma coisa só para nível de curiosidade. NaClO e H2O2, além de agentes oxidantes, tá, muito comuns, eles são excelentes germicidas. Tá? Esse daqui é o hipoclorito de sódio. Tá? É aquele negocinho que está na água sanitária. Perfeito? Então lá vamos nós. Uma coisa importantíssima que você precisa saber. Quais são os tipos de reações de oxidação mais importantes e mais estudadas dentro do ensino médio? Quais são elas? Tá? A gente divide em duas partes. Grandes partes, assim. A gente divide em duas partes. Quais são essas partes? Os álcoois, as oxidações dos álcoois, porque tem algumas características ali que eu quero destacar para você, e as oxidações de compostos insaturados. Eu vou estar destacando para você, nos meus exemplos aqui, os alcenos, tá? Isso é o que você precisa saber. Eu vou começar e terminar a aula com esse negócio aqui. Eu estou começando e terminando. Aquilo que eu estava falando para você até agora era pré-requisito, tá bom? Só para a gente lembrar e águas mais profundas, né? A gente aprender um pouquinho mais. Então, lá vamos nós. Ó. Se eu pegar um álcool primário, daqui a pouquinho eu te dou um exemplo. Se eu pegar um álcool primário e oxidar ele, né? Tá? Ele vai virar aldeído. Tá? E essa reação, ela evolui. Tem autor que gosta de chamar de oxidação de álcool como se fosse oxidação enérgica. Só que dá uma olhadinha aqui embaixo, ó. Oxidação enérgica. Tem autor que chama oxidação enérgica de álcool. Tudo bem, para agradar gregos e troianos a gente comenta, tá? Mas vamos lá. Presta atenção, galera, nessa linguinha. Essa linguinha aqui vai ser a regência de tudo isso que vai estar acontecendo aqui. Por exemplo, eu não vou ficar lendo para você, tá? Se você prestar atenção na linguinha, eu estou querendo dizer com linguagem. É essa linguagem que está aqui que vai me orientar o tipo de reação, de oxidação que vai estar acontecendo. Porque se eu pensar nas estruturas, nas oxidações de compostos insaturados, eu tenho 3 tipos. Como é que eu vou saber o que é o que? Se eu pensar em vestibular, vai estar tudo escrito, descrito isso na forma de texto. Aí o cara vai colocar um exemplo, vai substituir por x e y ali, tá bom? E vai te falar, ó, tira esse x aqui, coloca isso, o que vai virar? Né? Você tem que desenhar a estrutura, tá bom? Então é isso que a gente vai estar fazendo aqui, tá? Sem medo de ser feliz, olha a linguagem, tá bom? Nos álcoois eu posso utilizar um agente oxidante, né, que é o permanganato de potássio aqui, em meio ácido, é isso que eu quero dizer com esse H+, perfeito? Em meio ácido, perfeito? E aí o que eu tenho aqui, ó? Vem comigo, presta atenção no que está na sua tela. A brincadeira vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou tirar hidrogênio do meu carbono funcional e eu vou acrescentar uma ligação de carbono com oxigênio. De que maneira? Dessa maneira aqui, ó. Então eu vou estar fazendo uma oxidação, tá vendo que ó, a minha linguagem é essa, nesse exato momento. Eu não ia comentar, mas eu vou fingir que eu não estou comentando. O que está acontecendo aqui? Ó? Presta atenção nas cores só para te traduzir aqui. Ó. O que vai estar acontecendo? O meu oxigênio ele vai atacar esse hidrogênio, perfeito? Atacou esse hidrogênio. Então vai ficar um OH aqui, perfeito? À medida que isso acontece, logo em seguida, acontece isso. Ó. Eu vou estar pegando, vou usar até a mesma cor, ó. Vou colocar de verdinho aqui, ó, para facilitar seu entendimento. Ó. Eu vou estar pegando isso que está aqui, à medida que eu oxido, eu libero água. Então, olha as cores que estão aqui, ó. A água está sendo formada por 2 hidrogênios vermelhinhos, estou colocando aqui, ó, e esse carinha que está aqui ó, formei água, tá vendo? H2O, H2O. E aí, o que aconteceu? Aquilo que eu já havia comentado com você. A oxidação de um álcool, eu tenho quantas ligações carbono-oxigênio? Ligação carbono-oxigênio aqui, uma. Então, ela vai ter que ficar com 2. O que vai virar isso daqui? O que é isso aqui que eu estou desenhando aqui, ó? O que vai virar? Independente do que está aqui, ó, né? Aqui é um H3C. O que é isso aqui? Aldeído. Perfeito? Então, sem ficar pensando em mecanismo, tá? Sem ficar pensando em mecanismo, vamos para o produto final direto. Perfeito? Que é o que me interessa dentro do ensino médio, tá bom? Então, olha lá, ó, a oxidação de um álcool, ele vira aldeído, e a oxidação de um álcool secundário, por que secundário? Porque, olha lá, por que é carbono, por que é álcool primário? Porque esse carbono aqui é primário. A minha hidroxila está ligada no carbono primário. O que é um álcool secundário? Hidroxila ligada a um carbono secundário. O que é carbono secundário? Carbono secundário é aquele carbono que está ligado com 2 átomos de carbono, tá? E carbono primário? É aquele cara que está ligado com apenas um átomo de carbono. Se você entendeu, você vai perceber que o terciário, eu vou colocar, não vai ter hidrogênio para tirar, porque a brincadeira não vai funcionar assim. Eu tiro o hidrogênio e acrescento ligação carbono-oxigênio? Sim. Então, vamos lá, vamos continuar a reação. Essa reação, ela vai evoluir? Não, porque não tem mais hidrogênio para sair. Perfeito? Aqui tem um hidrogênio para sair. Tirei o hidrogênio, então essa reação, eu falo assim, essa reação, ela evolui
de aldeído para quê? Ácido carboxílico. E aqui ela para. Porque se essa reação continuar acontecendo, eu vou quebrar essa estrutura, então não é interessante. É isso que eu quero dizer, por exemplo, que numa reação de oxidação em álcool, eu divido, se ele for primário, o meu álcool vai virar aldeído e vai evoluir para ácido carboxílico. Se ele for secundário, o meu álcool vai virar cetona. E se ele for terciário, olha lá, não tem hidrogênio para tirar. A brincadeira não é essa? Eu tiro o hidrogênio e coloco carbono, oxigênio. Tipo, não tem aqui hidrogênio para tirar desse carbono aqui terciário. Então, o que vai acontecer? Não vai acontecer. Perfeito? Aí você vai me perguntar o seguinte, quando que ela vai evoluir para CO2? Excelente pergunta. Se por acaso isso for metanol, que é o que eu vou dar como exemplo agora, ela acontece de duas maneiras para a evolução até o CO2. Por isso que eu nem coloquei exemplo D aqui, porque é um caso particular. Perfeito? Se eu pensar em vestibular, é aquilo que é pouco cobrado, mas é interessante você perceber, né? Para você não arrancar da cartola, não tem como. Então, se você oxidar o metanol, tá? Ele vai evoluir até ácido carboxílico, quer ver só? Porque se você pensar na evolução dessa reação de oxidação, a brincadeira não é tira o meu hidrogênio e acrescenta a ligação carbono-oxigênio. Aqui eu tenho 3 hidrogênios, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 1 e aqui eu não tenho mais. Não tem mais hidrogênio aqui nesse carbono. Em contrapartida, conta a evolução das ligações carbono-oxigênio. Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 1, 2, 3, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Aí eu te pergunto, o que é isso aqui, hein? Eu não sei, sabe sim, ó. O que é o H2CO3? Também chamado de ácido carbônico. Não entendi. Não entendeu? Ô, louco. O ácido carbônico fica dessa maneira? Eu não sei. Como é que é aquele meme lá? Não sei. Sabe, velho? Claro que você sabe, mano. Esse cara, ele é instável. Se ele é instável, ele se decompõe em CO2 e água. É por isso que a gente fala que ele evolui até CO2 no metanol. Por quê? Porque essa reação ela vai estar oxidando, vai estar oxidando, vai estar oxidando, vai estar oxidando, vai estar oxidando. Perfeito. O que vai acontecer quando ela chegar nesse ponto aqui do ácido carbônico? Ela vai se decompor em CO2. Perfeito? Tem uma outra maneira que acontece numa reação de oxidação do tipo enérgica, tá? Quando eu tiver insaturação na periferia ou insaturação terminal. Periferia é o termo que eu inventei, não está no livro, tá? O livro usa insaturação terminal, mas eu uso periferia porque é um termo que eu inventei. Então, beleza? Vamos lá. Antes da gente prosseguir, olha uma curiosidade interessante a respeito dessas oxidações, tá bom? Eu estou colocando os países aqui só para lembrar, tá? Em relação a consumo de vinho, consumo de cidra, né? Consumo de saquê. Mas o que me interessa nesse exato momento não é o consumo, e sim a aplicação na culinária disso. Se eu pegar açúcar de uva, maçã e arroz, vou pegar o da uva aqui, ó. Se eu pegar os açúcares da uva e fermentar ele virando vinho, a oxidação natural que pode acontecer, tá? Vira aldeído, isso acontece até dentro do seu corpo, perfeito? Vira aldeído e ele provoca a oxidação desse aldeído, ele vira vinagre. Só que olha que legal, se for da uva, eu faço vinagre de uva. Se for de maçã, eu faço vinagre de maçã. Se for do arroz, eu faço vinagre de arroz. Só que é totalmente apreciado na culinária. Se eu ir um pouquinho mais além, pensando em alguns destilados aqui, ó, eu coloquei o nosso glorioso Brasil aqui, porque por que eu estou mostrando cachaça? Se você pensar no corotinho que custa R$1, né, valor comercial nenhum. Só que tem algumas cachaças artesanais de Minas, produzidas em Minas Gerais, que tem garrafa, velho, que custa R$3.500, R$4.000, R$3.000, R$1.500, ou seja, o bagulho é mais caro do que o uísque. Tá, mas não é isso que eu quero dizer, é só uma curiosidade. Por isso que eu escrevi aqui, curiosidade. Por que eu coloquei esse negocinho de vermelho aqui? É só para eu lembrar o que eu vou falar. O que eu vou falar? O aldeído, ele tem uma propriedade interessante. Quando a pessoa consome demais vinho, cidra, saquê, vodka, tequila, uísque, cerveja, cachaça, qualquer uma dessas coisas aqui, a oxidação, ela vai dentro do seu corpo, ela vai fazer com que o seu corpo fique infestado de aldeído. E daí? Daí que o aldeído é um vasoconstritor. E daí? Daí, imagina que uma constrição acontecendo numa veia da sua cabeça. Olha lá, está passando sangue, agora diminuiu o espaço. Olha o que vai estar acontecendo. Vai estar acontecendo isso aqui, ó. Então, a ressaca nada mais é do que uma crise de aldeído, tá? É isso que acontece na ressaca. O aldeído ela tem essa propriedade de diminuir a passagem de sangue. Olha lá, ó, dentro da sua artéria, dentro da sua veia. Não sei se a artéria acontece isso, tá? Então lá vamos nós, prosseguindo aqui, só foi uma curiosidade.
E aí, caminhando, ó, nós temos 3 tipos de insaturados. Olha o meio. É o mesmo meio que a gente estava falando lá das reações de oxidação de álcoois, só que lá tem um tempero um pouquinho diferente. Se eu pensar num alceno, é isso que eu quero que você tenha em mente. Além de você pensar que eu vou estar tirando hidrogênio do meu carbono funcional e acrescentando uma ligação com oxigênio, eu quero que você perceba uma coisa fundamental. Como é uma oxidação enérgica, a insaturação ela vai ser quebrada, fazendo com que a minha estrutura fique com 2 fragmentos. De que modo? Assim. Então, beleza. Eu estou usando isso daqui para simbolizar que é enérgico. O que é esse negocinho delta aqui? É um aquecimento. Tá? Isso aqui você já sabia. Então, eu fiquei com 2 fragmentos aqui. O que eu vou fazer nesse exato momento? Quebrei isso daqui? Sim. Vou completar com o quê? Eu vou tirar a ligação entre hidrogênio. Nesse caso, não tem. Nesse caso, tem um. E vou estar colocando a ligação com quem? Ligação com oxigênio. Então, eu vou colocar oxigênio aqui. Só que aí tem um negócio. E presta atenção. Eu não tenho hidrogênio aqui? Tenho. Só que essa oxidação está acontecendo de modo enérgico. Ela está assim, ó. Ela está acontecendo. O que você acha que vai acontecer? Você acha que ela vai parar em aldeído? Porque tem um aldeído ali. Eu não coloquei o hidrogênio, mas tem um aldeído lá. O que vai acontecer? Ela vai prosseguir até ácido carboxílico. Então, né, tudo aquilo. Você viu que eu mostrei para você todas as coisas que vão acontecer, agora eu estou te dando exemplos, isso que você já sabia, tá? É interessante você ter copiado aquilo lá. Eu esqueci de falar para você copiar, então pausa o vídeo agora, volta lá e copia. Brincadeira, depois você assiste tudo de novo que fica mais interessante. Quanto mais você vê esses exemplos, mais fácil fica você perceber certas coisas. E esse aqui é aquele exemplo que eu falei do termo que eu inventei, né? Em saturação periférica. O que vai acontecer? Segue a sequência, vai romper isso daqui em 2 fragmentos diferentes, perfeito? O que é isso aqui? Aldeído, aldeído. Ela vai parar? Não, ela não vai parar. O que vai estar acontecendo? Presta atenção e cuidado. Ah, vai virar cetona. Não, pera um pouquinho. O meu aldeído, ele vai prosseguir até onde? Até ácido carboxílico. Perfeito? Por quê? Porque eu tenho hidrogênio para perder. Eu tiro o hidrogênio do meu carbono funcional. Aqui não tem hidrogênio para perder. Aqui eu tinha. Aí ele prosseguiu. Eu tenho hidrogênio para perder? Tenho. Então ela prossegue, ela evolui. E aqui eu tenho? Também tenho. E ele vai até onde? Exatamente até aquilo que a gente já tinha visto. Que se decompõe em CO2 e água. Perfeito? Isso aqui é um caso particular. Se eu pensar em vestibular, isso aqui quase nunca é cobrado. Perfeito? O que é cobrado? A insaturação de alcenos. Tá? A oxidação de compostos insaturados do tipo enérgica. E aí toma cuidado só um pouquinho, galera. E ó, presta atenção nessa linguagem, que é uma coisa importantíssima para entrar em contraponto com outro tipo de reação. O nome te ajuda. Lise é quebra. Ozônio. Ozônio. Quebra por ozônio. Ou seja, o ozônio vai fazer parte da minha reação. Como assim? Rompe toda a insaturação em 2 fragmentos. O que eu vou colocar ali naquele meio? Oxigênio. E aí que entra a diferença, tá? Exatamente ali que entra a diferença. A ozonólise, ela para em aldeído. Por que ela para em aldeído? Porque a produção, a reação de ozonólise, ela produz um outro agente oxidante. E aí que entra uma grande sacada. Já está aqui na sua tela, só vou explicar para você. Perfeito? Esse cara que está aqui, ele é um outro agente oxidante. Tá? A gente já tinha comentado com ele lá nas condições. E o que é interessante você perceber? Que esse cara aqui, ele está doidinho para entrar em reação com esse aldeído, fazendo com que essa reação prossiga, prolongue-se até ácido carboxílico. Aí, o meu zinco, na forma de sólido, zinco em pó, ele entra em reação com o meu peróxido de hidrogênio, eu disse peróxido de hidrogênio, a reação está aqui embaixo, o meu peróxido de hidrogênio impedindo, né, bloqueando a reação de oxidação para que ela evolua de aldeído para ácido carboxílico. O que eu quero dizer com isso? Que a ozonólise ela é feita obrigatoriamente para produzir cetona ou aldeído, ou ambos. Ou só cetona, ou só aldeído, ou ambos. Mas como é que eu vou saber? Pela estrutura. Qual que é a regra? Você quebra a insaturação e coloca oxigênio. Só isso. Tá bom? Se eu tiver um CH3 aqui, vai virar 2 cetonas. Se eu tiver um outro H aqui, vai virar 2 aldeídos. Perfeito? Ou, nesse caso, que eu estou produzindo os 2. Perfeito? Aí entra uma coisa interessante, um caso particular. O ozônio, ele tem potência de romper em saturação até de composto aromático. Aí que eu estou colocando o contraponto aqui para você de uma ozonólise com uma reação de aromático com composto ramificado.
Dá uma olhadinha. É interessante a gente quebrar a aromaticidade de um anel benzênico? Não. Então, o que é interessante? A gente perceber que o ozônio, ele consegue quebrar as minhas 3 insaturações do meu anel benzênico, tá? Então, ele vai produzir 3 fragmentos, perfeito? Dando origem ao meu... Presta atenção, esse di aqui significa 2. Al significa aldeído. Ele produz um dialdeído. E nesse caso aqui, bom, nesse caso aqui, que você está acostumado. Isso aqui é você pensa, enxerga isso daqui como hidrocarboneto. Ela não é enérgica? Se ela é enérgica, o meu hidrocarboneto vira o aldeído, tá? À medida que ele vira aldeído, desculpa, que ele vira, o meu hidrocarboneto, ele vira álcool, depois ele vira aldeído e ele prossegue, ele continua e evolui até ácido carboxílico. Porque eu tinha 3, tá? Depois, eu vou ficar com 2 hidrogênios. Tem hidrogênio para perder? Tem hidrogênio para perder. Tem hidrogênio para perder ainda depois desses 2? Tem hidrogênio para perder depois desses 2. Então, percebe que esse carbono aqui ele não tem mais hidrogênio. Percebe? Meu carbono funcional. Então, ele vai até ácido carboxílico. Perfeito? Olha o meio. Essa linguagem aqui que você tem que estar atento a todo momento. É isso que vai te nortear. Se eu pensar em vestibular, isso vai estar descrito na forma de texto. Perfeito? Tá? Então, vamos prosseguir. Uma coisa que eu já estava esquecendo é o balanceamento, né? Se eu estou quebrando isso aqui em 3 fragmentos, eu vou ter 3 fragmentos desse negócio aqui. O que é glioxal? Glioxal é o nome comercial dentro da indústria para o meu etan, et de 2 átomos de carbono, ligação simples entre carbonos, de aldeído. Eu tenho 2 aldeídos, tá? Na indústria, eles chamam isso aqui de glioxal. Que indústria? Têxtil. Perfeito? E eu não posso esquecer da aguinha aqui. Legal? Outra coisa legal, e já caminhando para o final da aula. Se eu pensar no meu terceiro exemplo de reação, agora ela não é mais enérgica, ela é branda. Então ela vai romper uma ligação fraca. O que a gente conhece como ligação fraca? Está na sua tela, ligação pi. Então o que vai estar acontecendo? Olha a linguagem. Eu estou usando o mesmo agente, só que agora, olha só, o meio mudou. Agora o meio é básico. Essa é a grande sacada. Meio ácido, eu vou pensar nos álcoois, eu vou pensar... Cuidado que não é ozonólise, hein? Eu vou estar pensando na enérgica, perfeito? Na branda, o meio vai ser alcalino e eu vou estar fazendo o quê? Utilizando permanganato de potássio diluído, só um pouquinho. Uma coisa interessante para a gente perceber é que o rompimento dessa ligação aqui, ó, ela vai ficar com um fragmento nesse carbono, um fragmento nesse outro carbono, e aí pelo nome você já consegue concluir sozinho. Ou seja, a oxidação de um composto insaturado sendo branda, ela vai sair de um alceno virando um diol. Onde que eu vejo isso? Na identificação de insaturação, como teste de Bayer. Se eu tiver esses 2 isômeros aqui e eu quiser descobrir quem são eles, eu coloco permanganato de potássio, eu pingo umas gotinhas e eu vejo se a parada muda de cor. Se o negócio mudar de cor, tá? Que vai estar acontecendo? Eu sei que aquela coisa que mudou de cor, tá bom? Entrou em reação com minha ligação pi aqui. Me dá um exemplo, tá aí na sua tela na forma de reação, mas eu já entendi o que você quer dizer. Olha o que vai estar acontecendo nesse vídeo que eu vou estar narrando para você, tá bom? Teste de Bayer, legal? Então, reação com esse cara em teste de Bayer. Você percebe que não tem aquecimento, não tem aquecimento nenhum aqui, tá bom? Então, o cara está colocando hexano nesse tubo de ensaio, está colocando ciclohexano nesse outro tubo de ensaio aqui, perfeito? E esse daqui ele está colocando ciclohexeno. Perfeito? Tá bom? Tá vendo que ele está colocando isso tudo em temperatura ambiente, não aconteceu nada ali. Então já tinha esse composto aqui. O que ele vai estar fazendo agora? Olha lá, ó, permanganato, olha lá, ó, diluído 2%, só um pouquinho, né? Já é o suficiente para ver a reação acontecendo ou não. Olha lá o meu hexano, o que vai estar acontecendo? Vai estar acontecendo lufas, ó, não vai mudar de cor, tá bom? Olha, mas mudou de cor. Não, velho, esse roxo é a cor característica do meu permanganato de potássio, ele é roxo. Percebe? Olha o que vai estar acontecendo aqui nesse outro, tá vendo que não tem saturação aqui, ou seja, não tem dupla ligação, tá bom? Não é um alceno, olha lá, tá vendo? Olha lá, não tem saturação, perfeito? Olha lá, ficou da mesma cor, ó, roxinho, cor característica do meu permanganato de potássio. Olha para esse daqui, ó, tá vendo? Aqui tem saturação. Tem saturação aqui, o que eu vou estar fazendo? Ele vai mudar de cor. Ah, não, mentira, ficou roxo. Calma, ô afobação. Pera só um pouquinho, velho. Olha lá. Na hora que o bonitão tirar a mão da frente, a gente olha porque o branco é mais fácil de enxergar no fundo da mão dele. Tira a mão daí, mano. Aí. Ah, mano, sai daí. Vamos voltar lá, não tem problema, a gente volta. Olha lá as cores, ó. Ó, tá vendo? Cores diferentes, mesma cor, não teve reação. Teve reação, mudou de cor. Fechou?
Essa é a maneira mais comum de ser cobrada, por exemplo, em vestibular, porque é uma maneira mais aplicada, tá bom? Você percebe, galera, que tá tudo nessa tela, a gente começou e finalizou com ela, agora você já, depois das explicações e dos exemplos, fica mais fácil de entender o que eu quero dizer com essas linguagens aqui, e a regência de todas essas reações vai ser exatamente a linguagem. E aí eu já coloquei um contraponto aqui, ó. Cuidado para não confundir oxidação do tipo enérgica com ozonólise. A ozonólise, tá? Ela está interessada. Qual que é o grande contraponto aqui? Ó? A enérgica, ela evolui até ácido carboxílico. A ozonólise não, ela para em aldeído na presença daquele zinco. Que zinco? Esse cara que está aqui, ó. Zinco em pó. Perfeito? São esses os contrapontos que você tem que estar atento. Tudo isso vai estar descrito na forma de texto, tá bom? Tudo isso vai estar descrito na forma de texto, tá? Para saber se você entendeu tudo que eu falei, que não dá para saber, né? Tenta responder essas perguntas aqui, tá? Lembrando que elas não são obrigatórias, legal? Perfeito? E duas frasezinhas para você refletir. Bons estudos, beijos e abraços e até mais. Fui. Tchau.